Meus irmãos, a paz do Senhor, mais um programa para a honra e glória do Senhor, TV Ágape no ar. Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos com um tema muito especial. Nós estamos falando de uma campanha que é extremamente importante, Abril Azul. Fiquem ligados que agora nós vamos ter uma entrevista com a doutora Letícia. Não saia daí. Boa noite, pessoal, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para falar do Abril Azul, que é nada mais do que a campanha relacionada ao autismo, que foi uma campanha direcionada pela Organização das Nações Unidas para podermos entender um pouco mais sobre o autismo. E nós sabemos que o autismo não tem idade, ele não tem gênero, ele não tem classe social e também não é uma doença, ele é uma condição. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a doutora Letícia, que ela é fisioterapeuta, ela é uma mãe atípica. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite, tudo bem? Para nós começarmos esse bate-papo, para entendermos um pouco mais sobre isso, eu queria que você nos explicasse o que é ser uma mãe atípica. Primeiramente, boa noite, a todos. Gostaria de agradecer ao pastor, a Igreja Ágape, pela oportunidade de estar aqui divulgando, compartilhando informações. E assim, como é ser uma mãe atípica, é tudo muito louco. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico da minha filha de autismo, eu já trabalhava no centro de reabilitação, eu já vestia a camisa, das crianças especiais, principalmente as neurodivergentes, e eu observei sinais. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente observa os sinais, você não quer acreditar, você acha que é um pouco da sua cabeça, porque você lida com aquilo 8 horas por dia. O dia do diagnóstico, do laudo, eu fiquei muito baqueada. Na verdade, a mãe autista, a mãe de uma criança autista, ela quer poder dar toda a segurança para aquela criança, a gente quer proteger o tempo todo e nós somos incapazes. Porque ao mesmo tempo que você tem que recolher aquela criança da sociedade, você precisa deixá-la na sociedade. E a sociedade não está preparada para receber pessoas atípicas. Porque assim, nós fomos criados numa sociedade que temos que ser perfeitos, que a gente tem um padrão de perfeição. E com o tempo nós conseguimos quebrar muitas coisas, muitos paradigmas, mas o autismo ainda é muito recente. Então a gente sofre com a escola, a gente sofre com os pais, porque tem muitas mães que são mães solos, a gente sofre com a família, que a família não aceita, a família acha que é exagero, nós sofremos com médicos, porque a gente quer saber o que você vai fazer com o seu filho. E não tem tanto resultado, não tem tanto recurso que chega no Brasil, que a gente vive nós vivemos num país de terceiro mundo. Então, assim, e ao mesmo tempo, quem tem que ir atrás dos tratamentos dos nossos filhos somos nós. Entendi. Eu não sei se isso te responde, mas se quiser a gente fala mais. Não, responde sim. Falando do autismo, nós sabemos que eles têm níveis do autismo, E tem características que elas são principais relacionadas a esses níveis. Até tem um termo hoje, um novo termo, que classifica esses níveis. Você poderia explicar pra gente mais um pouco sobre isso? Então, antigamente, eu falo antigamente, mas coisa de 4, 5 anos atrás, era considerados 3 níveis: leve, moderado, severo, grave. E atualmente, até mesmo para não dividir tanto, a Sociedade Brasileira de Medicina colocou nível 1, 2 e 3. Então é o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. O nível 1 é uma criança que socializa, porém tem as dificuldades dela. Porque assim, o autismo, a neurodivergência, ela é muito particular de pessoa para pessoa. Então, assim, uma criança que abraça e outra que não gosta de abraço, não justifica que uma é autista e outro não é. Essa classificação, foi feita para a gente poder colocar determinadas crianças a determinados tratamentos. Mas, assim, a criança autista, ela é uma caixinha de surpresa.
é muito interessante a gente lidar com o autismo. Não é que eu estou falando da parte bonita, da situação da cereja do bolo. É porque assim, o autismo, ele te mostra uma realidade que nós não vemos. Ele consegue perceber um mundo que a gente não consegue olhar com os mesmos olhos. Eu atendi uma criança autista, que ela era nível 3, e eu mostrei para ela um piano que ela não tinha em casa. Eu, assim, entendo muito pouco de música, eu só mostrei dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E assim, eu sempre deixava levar os brinquedos para casa. A mãe levou o brinquedo para casa, no outro dia, ela falou para mim, Letícia, você ensinou o Davi a tocar? Eu falei, não. Então, assim, ele conseguiu reconhecer as notas musicais e fazer música. Lógico que são músicas infantis, né? Que ele já tinha escutado há algum tempo. Mas, assim, o autismo é surpreendente. Nesse caso, então, uma criança que ela tem nível 3, ela não é socializar. Essa seria a diferença desses níveis? Não, por exemplo, tem criança que tem nível 3 que socializa, mas tem outros tipos de comorbidades, né? Esse nível de gravidade, de suporte, é de acordo com as incapacidades que ela tem. Ela pode se socializar, mas ela pode ter uma crise de epilepsia, ela pode ter um retardo intelectual. Então, assim, é por isso que é chamado espectro autista. Entendi. É um espectro que abre todo um leque de possibilidades. Entendi. E agora nós falamos você, né, que além de ser uma mãe atípica, é cristã. Queria entender qual que é a sua percepção da palavra de Deus na vida da sua filha, né, unindo aí a fé, né, junto com o autismo. Então, assim, eu sou mãe solo. Quando eu recebi o diagnóstico da Sara, os avós dela são cristãos, né? Eles são adventistas, mas eles não aceitam o diagnóstico. Eu sempre me apeguei muito a Deus, sabe? Mas quando eu tive esse diagnóstico dela, eu percebi a minha real dependência de Deus na minha vida. Porque, assim, nós tentamos o tempo todo ter controle. E quando você fala de uma criança típica, é mais fácil ter controle dela. Sim. É mais fácil eu colocar ela sentada numa cadeira e falar assim, você vai ficar. O autista, ele não consegue. Se essa for a incapacidade dele, né? Então, assim, a fé, a vivência na igreja me ensinou mais, aumentou, né, o meu caminho de entrega para Deus. E, assim, a forma que as igrejas, né, acolhem as mães, isso é muito importante para nós, porque a gente não tem esse acolhimento. Nós não temos esse acolhimento no supermercado, a gente não tem esse acolhimento em médico. Quando você vai numa consulta médica, nós não temos esse acolhimento todo próprio para as mães, para as crianças autistas. É um desafio muito grande que a gente tem para conseguir, né? Acredito que daqui uns 10 anos, se Deus quiser, nós vamos estar à frente dessa missão. Mas, assim, a fé, ela vai te fortalecer, a fé vai te trazer aquela paz, aquela esperança, né? Que a gente pode viver dias melhores. E então você acredita que a igreja já traz esse acolhimento para as famílias atípicas hoje em dia? Ela já tem essa integração do autista dentro da igreja? Ou você acha que ainda falta algo? E como que isso pode ser feito hoje em dia? Olha, algumas igrejas sim, né? Assim, eu acho que em torno de igrejas que eu escutei falando, né, das crianças autistas, da dificuldade que as crianças incomodam o culto, incomoda a assembleia, a gente precisa avançar muito. E nós só conseguimos avançar com essa informação, com a capacitação, com o diálogo, sabe, com a conversa. E assim, a forma que a gente pode incluir essa família na igreja é muito importante, né? Na vida cristã. Porque a criança autista, ela não vai ficar quieta. A minha filha adorava um palco. Você não tem noção. Fica sempre, corre, sobe. Não, ela ficava no palco junto com quem estivesse lá com o microfone.
E algumas pessoas que são mais sistemáticas, mais tradicionais, vai achar que a criança é mal educada. E eu sempre parti da seguinte premissa, que independente do que fosse, eu levaria para a igreja, sabe? Então, assim, se chorasse, se corresse, ela já teve momento que ela corria da porta da frente para o fundo, corria, e assim, e eu deixava ela correr. Mas não são todas as igrejas que aceitam, que recebem dessa forma. Eu fico muito grata por essa oportunidade, viu, de estar trazendo essa informação. E é muito importante para nós também entendermos, né, esse lado. E para a gente finalizar, talvez seja uma curiosidade, né, de muitas pessoas que não entendem, que é a questão do cordão de girassol. Você pode explicar para a gente um pouco mais sobre o cordão? Certo. O cordão de girassol, ele foi instituído, né, para você mostrar para a sociedade, para as pessoas que estão ao seu lado, ou na sua comunidade que você vive, que você tem uma neurodivergência, que você tem alguma patologia, alguma doença que você não queira falar sobre ela, mas que você precisa ser aceita e incluída naquele setor, né? Tá até aqui o cordão de girassol que a gente trouxe, tá? É muito legal porque assim, o cordão de girassol te coloca no seu lugar, né? Sem você se sentir ofendida, sem você estar invadindo, né, o local que você está. E então, assim, quando vocês verem alguém com cordão de girassol, não precisa de vocês perguntarem o que a pessoa tem. Você pergunta, olha, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar, para te acolher melhor? Porque essa pessoa vai ter uma alteração que ela não quer falar. E é um direito dela. Entendi. Né? Então, isso foi um avanço grande no respeito às pessoas, né? Não, muito bom, né? A gente ter esse conhecimento justamente para, às vezes, não trazer essas perguntas que, às vezes, deixam a pessoa constrangida, né? Não trazer esse constrangimento para o próximo. Doutora Letícia, quero te agradecer, tá? Por esse tempo, por a sua disponibilidade de estar aqui, trazer com clareza, trazer esse lado, né, seu de mãe e de profissional também que lidar, né, com crianças, com pessoas que são autistas. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade da gente estar divulgando a nossa causa, né, da gente poder trocar ideia e mostrar para as pessoas que lugar de autista é em qualquer lugar, principalmente dentro das igrejas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenha sido esclarecedor para vocês sobre esse assunto. Até mais. Meus irmãos, que bênção! Como é bom poder contar com profissionais para nos ajudar, para esclarecer dúvidas acerca de algo tão importante e atual como esse tema que é o autismo. E fique agora com o quadro do Pastor Zilton. Bom, meus amigos, esse é o nosso quadro sobre Cosmovisão Cristã. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma situação que aconteceu no estado de São Paulo. Um grupo de jovens cristãos, eles começaram a ter um culto durante o intervalo da escola. E então foi levantada uma questão dentro do Ministério Público. E eles começaram a falar se deveria repreender ou reprimir esse tipo de manifestação de fé em ambientes escolares. Então, meus irmãos, eu queria trazer isso para o contexto porque muitas das vezes as pessoas não entendem que aquilo que as crianças reproduzem na escola é um reflexo daquilo que elas vivem em casa. Provérbios 22:6 vai nos dizer que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho para que se um dia ele se desviar, ele possa voltar para a presença do Senhor. O Ministério Público, quando ele entra dessa forma, ele está ferindo um item muito sério da Constituição, que é a laicidade do Estado. O Estado ele é livre e as pessoas elas são livres para poderem manifestar a sua fé de forma pública. E isso não quer dizer que é necessariamente dentro de um ambiente de culto. Então, quando o Ministério Público ele vem de encontro a essa situação, ele está se levantando talvez como um proselitismo religioso. Ele está fazendo acepção de algumas religiões, não permitindo que o culto livre seja presenciado. Mas eu queria falar sobre esse fenômeno que tem crescido, que é dos jovens buscando gerar dentro das escolas, faculdades, ambientes aos quais elas frequentam, um ambiente de adoração ao Senhor. Isso é uma resposta
desse versículo que está no livro de Provérbios. Quando um jovem ele é ensinado no caminho, ele tende a representar aonde ele está aquilo que ele vive em casa. O que nós temos então nas escolas? Filhos de pais responsáveis que têm os ensinado a importância da manifestação da sua fé, onde eles veem os seus pais professando a sua fé no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar onde eles estão. Isso faz com que eles entendam que a sua fé, ela não é algo do qual eles devam se envergonhar, mas sim algo do qual eles devam ter orgulho. Então, quando eles escolhem fazer isso dentro do ambiente escolar, eles estão colocando em prática aquilo que o Senhor falou aos seus pais. Que quando eles são ensinados no caminho, eles conhecem aonde eles estão sendo acompanhados, discipulados, eles estão sendo formados e forjados dentro de um ambiente onde eles veem os seus pais viverem aquilo. Porque um exemplo ele arrasta e pesa muito mais, 1 quilo de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de bons conselhos. Porque o bom conselho não seguido de um exemplo, ele é apenas uma vã filosofia. E quando nós falamos desde cedo, nós vemos jovens que, um ambiente onde a maioria dos jovens eles se perdem, jovens que têm buscado honrar ao Senhor em qualquer lugar. Isso quer dizer que desde cedo eles têm contato com o santo, desde cedo eles têm contato com o sagrado, e aonde eles estão, o ambiente não os contamina, mas eles purificam o ambiente. Então o que eu quero falar com vocês? Incentivem seus filhos a orarem, a buscarem ao Senhor, não apenas de falar, mas para que eles possam ver você fazer tal coisa. Que eles vejam você orando, que eles vejam você falando do Senhor em todos os lugares. Não perca a oportunidade de pregar o evangelho dentro de uma fila de supermercado, no seu serviço, pois quanto mais pessoas você alcançará, mais exemplo você está dando para o seu filho. E automaticamente pode ser você, um pai, que poderá falar: o meu filho hoje, ele é líder de um ministério evangelístico dentro da escola, onde ele fala do amor de Jesus, ele canta louvores e pessoas têm se rendido ao Senhor. Muito mais do que a perseguição, nós temos que nos atentar ao exemplo que está sendo gerado. Filhos estão buscando a Deus em qualquer lugar, porque vêm pais que servem a Deus em todo lugar. E agora com vocês, a irmã Adrila trazendo uma reflexão. Fiquem ligados. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para falar sobre a mulher de Provérbios, lá de Provérbios 31, onde Salomão nos descreve algumas características para sermos parecidas, para agradarmos ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o versículo 21, que fala bem assim, confira aí. Em face do inverno, não teme por sua família, pois todos eles vestem agasalhados. E eu gostaria de desmembrar esse versículo em duas partes para vocês. A primeira delas nessa parte que fala, em face do inverno, não teme por sua família. A Bíblia, em poucas palavras, está dizendo que a mulher virtuosa, ela mostra cuidado antecipado com a sua família. O inverno está chegando e ela se antecipou. Ela fez algo para que quando chegasse o inverno, a sua família não sentisse tanto frio, não sentisse tantas dores do frio. O que isso nos ensina? A mulher virtuosa é aquela que caminha além das estações. Ela está vivendo aqui, mas ela já está preparando a sua família na segurança, no zelo, no conforto para as próximas estações. E isso não fala só de estações, inverno, outono, verão, não. Mas fala de fases, fala das idades, fala de etapas que talvez a sua família vai passar. Então é muito interessante essa analogia que a Bíblia usa. Agora a segunda parte do versículo fala assim: pois todos eles vestem agasalhados. O que isso me mostra? Mostra que ela demonstra cuidado físico. Ela não só fala que cuida, mas ela demonstra o cuidado físico, o zelo. E ela preza pelo bem-estar físico dos seus. A sua família, ela é guardada pelas suas atitudes diligentes. E é como se ela visse, nossa, o inverno está chegando, então o que eu preciso fazer para que quando chegar o inverno, a minha família esteja confortável, esteja segura. Então ela vai lá e faz, antes do inverno chegar.
A sua família é provida por esse cuidado. Ela é protegida, ela é sustentada por esse cuidado. E como eu disse, ela se atenta às estações, aos tempos, né? Cuidando para que quando chegue os tempos ruins ou os tempos difíceis, a família sinta o menor impacto possível. Olha que lição preciosa para as nossas vidas. É interessante a gente pensar assim, porque não é só a mulher virtuosa que é beneficiada com a sua diligência, mas todos que estão ao seu redor. Já parou para pensar como deve ser prazeroso viver com uma mulher desse jeito? Viver com uma mãe, viver com uma irmã, viver com uma mulher que se antecipa e que cuida dos seus, que quando as estações difíceis chegam, ela já preparou o ambiente, ela já preparou a casa. Provérbios 6, do 6 ao 8, fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela não tendo chefe, nem oficial, nem governante, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. As formigas não precisam que alguém vá lá e diga o que deve ser feito. Elas simplesmente fazem, porque elas sabem que se elas não fizerem, elas serão prejudicadas, elas mesmas vão sofrer. Então a mulher de Provérbios, a mulher diligente de Provérbios, ela também precisa caminhar com esse entendimento. Não precisa que chegue o problema. Ela se antecipa e resolve antes mesmo dele chegar. E é interessante porque muitas pessoas acreditam que a confiança em Deus é simplesmente sentar, ficar de braços cruzados e esperar que tudo chegue na nossa mesa. Muitas pessoas, infelizmente, pensam que isso é confiar em Deus. Mas a verdadeira confiança, ela se manifesta através da responsabilidade e da boa administração daquilo que Deus nos dá. Então, o preparo para o inverno, o preparo para os tempos difíceis, demonstra uma atitude de liderança no lar. E Deus espera essa atitude de nós. Deus honra aqueles que cuidam dos seus com zelo, com sabedoria, com diligência, com antecipação. Mas Ele não vai derramar sobre nós provisões, derramar sobre nós cuidado, derramar sobre nós o que nós precisamos, se nós simplesmente ficarmos preguiçosos, sentados no sofá, esperando pela manifestação dele. Nós precisamos fazer algo. E a palavra nos ensina isso, né? E essa mensagem não é só para a mulher, é também para o homem, é para todos os membros de uma família. Todos podem se portar cuidando dos seus, antecipando as estações ruins. E a palavra nos orienta, né, a fazer isso. Então, que nós venhamos a refletir se esse tem sido o nosso posicionamento nos últimos tempos, porque as estações elas mudam, né? E muitas delas sinalizam que estão mudando. Então, como é que nós temos nos portado com essas sinalizações? Nós temos simplesmente ignorado e falado assim, quando chegar eu vejo o que faço. Ou será que, nossa, está chegando um tempo difícil, vou me preparar. Qual tem sido o nosso posicionamento, né? Quero citar aqui 2 exemplos de mulheres cuidadosas, de mulheres que se anteciparam e trouxeram salvação para suas famílias. A primeira dela é Ruth. Ruth 2 fala que ela trabalhou diligentemente nos campos, colhendo espigas de milhos para levar ali para ela e para sua sogra. E isso trouxe provisão para elas. Não só provisão, mas trouxe um futuro geracional para Ruth. Ruth se casou com Boaz, e isso deu ali uma segurança para ela, mas ela teve que dar um primeiro passo, ela teve que fazer algo, ela teve que se antecipar, ela teve que entender que a estação que estava vindo talvez fosse difícil, então ela fez algo, ela respondeu a essa estação, e aí ela teve uma boa surpresa, que foi ali o casamento de Boaz, que deu para ela um novo destino. E também lá em 1 Samuel 25, nós podemos ver a história de Abigail. Quando Abigail fica sabendo do que o marido dela, né, havia feito com Davi e havia enfurecido o rei Davi, ela vai lá correndo e prepara um banquete para Davi e seu exército. E ela se apresenta diante de Davi e fala assim, Senhor, perdoe meu marido, porque ele é um homem mau, ele é um homem tolo, ele não sabe o que faz. E eu trouxe aqui para você, eu estou me antecipando antes que o Senhor chegue ao nosso acampamento, né, com tanta fúria, para que vocês se alimentem, para que vocês se sintam cuidados. E isso acalma a temperança de Davi. Isso poupa Abigail da morte.
Então, tá aí exemplo de outra mulher que se antecipou ao problema e que trouxe salvação para sua casa. Então, fica a reflexão para você. Você tem agido de forma diligente com as estações que estão chegando? Você tem agido de forma de liderança na sua casa? Você não precisa ser um homem, você não precisa ser o cabeça da casa para agir com atitudes que vão salvar a sua casa. Você pode fazer isso sendo uma mulher, que a Bíblia, né, nos orienta a ser assim. Mas também, se você é um homem e está assistindo, essa palavra também é para você. Que nós venhamos a entender que as estações, elas sinalizam quando elas vão mudar. Então, venhamos a preparar o momento agora, para que quando chegar essa estação mais difícil, ou essa estação um pouquinho mais complicada, que nós já estejamos preparados. E não somente eu ou você, mas todos aqueles que vivam conosco, para que eles vivam o menor impacto possível, né? O menos ali possível dos problemas, das dores, das dificuldades dessas estações. E é isso, espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo, e até a próxima. E agora com vocês, a agenda da igreja. Fique ligado. Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa, que por sinal são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco. E agora com vocês, a palavra do nosso pastorzão. Pessoal, eu quero compartilhar uma palavra com você, livro de Salmos, número 46, é uma palavra que queima muito no meu coração, só o verso 1 e 2. Só a nível de introdução, eu não sei se você sabe, salmos são canções, louvores, e esses salmos eram entoados, cantados por vários motivos. Existem salmos de louvor, salmos de romaria, quando eles iam para casa
de Deus, salmos de agradecimento, enfim. E uma outra informação, salmos não existe capítulos, são números. E uma outra informação, não existe salmos só no livro de Salmos. Como assim, pastor? Como que salmos são canções? Ao lermos a Bíblia, a gente vai se deparar com outros cânticos. Por exemplo, o cântico de Ana, em 1 Samuel, capítulo 2, logo após ela receber o milagre, ela vai escrever uma canção de adoração ao Senhor. É um salmo. O cântico de Maria, em Lucas, capítulo 2 também, uma canção lindíssima. Só para te dizer que os salmos, as canções, não se encontram só aqui. E muitos salmos, eles falam o motivo, por que eles foram escritos. O Salmo 46, apesar de não termos uma afirmação aqui, a maioria dos teólogos chega em um consenso que ele foi escrito provavelmente quando Ezequias era o rei e ele estava enfrentando Israel, Judá estava enfrentando o ataque de Senaqueribe, que era o rei da Síria, o maior império da época. Então este salmo provavelmente vai ser escrito nesse contexto. Esse salmo aqui, pessoal, ele tem duas coisas importantes. Primeiro, Martinho Lutero escreveu uma canção chamada Castelo Forte, muito conhecida no meio cristão, baseado nesse salmo. E na Segunda Guerra Mundial, os escoceses, antes de ir para a guerra, eles cantavam esse salmo. Esse salmo ele é muito lindo, tem muitas lições, mas hoje eu quero me apegar a somente uma. Ao ler o salmo, nós iremos perceber que Jerusalém está sendo atacada. Jerusalém, que é a cidade de Deus, está cercada pelos inimigos. Segundo, a situação está tão feia que o salmista vai escrever uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É quando você usa uma figura de linguagem para expressar aquilo que você está sentindo. Por exemplo, quando você está com fome, eu estou morto de fome. Não é que isso é uma hipérbole, quer dizer que você está com muita fome. E ele vai dizer aqui que os montes estão caindo, os mares querendo destruir tudo. Isso é uma hipérbole. Ele quer dizer que a natureza está abalada, o centro de tudo está sendo atacado. E, por último, o cenário é um cenário de guerra. Tamanho era a situação que Israel estava vivendo. Então vamos aplicar. Quantas vezes hoje nós estamos vendo a nossa Jerusalém sendo atacada, a nossa casa? Você quer ver um exemplo? Lembra de Marta e Maria? Jerusalém delas foi atacada quando Lázaro fica enfermo. Elas eram amigas de Jesus, é verdade. Mas Lázaro, que era seu irmão, foi morto. Estava enfermo e depois morre. Quem sabe eu estou pregando para alguém que a sua Jerusalém, a sua casa está sendo atacada. Uma enfermidade, um esposo que não se converte, enfim. Vira e mexe, a nossa Jerusalém é atacada. Segundo, a situação está tão feia que a gente vê as nossas bases sendo atacadas. Parece que o mundo está caindo sobre nós. E terceiro, nós vivemos uma guerra. Irmãos, a vida é uma guerra, a vida é uma batalha. Mas o que eu gosto aqui, que o salmista, quando ele vai começar o salmo, olha agora, ele não começa falando dos problemas. Ele não começa o salmo assim, Senhor, socorre-me porque nós estamos sendo atacados. Não. Ele começa o salmo assim, Deus é. Eu amo essa frase porque antes do salmista falar do problema, ele está nos lembrando quem Deus é. Então você não pode deixar com que os problemas façam você esquecer de quem o teu Deus é, gente. Às vezes as lutas, as batalhas fazem a gente se esquecer da grandeza do nosso Deus. Apesar das batalhas, apesar das lutas, Deus é. Ele está nos ensinando que Deus é maior que o nosso problema. Você não tem que focar no problema primeiro, foca em Deus. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias? Quando aquele gigante estava afrontando o povo, se você desse uma volta ali, eles só falavam do gigante. O tamanho do gigante, as armas do gigante, eles eram especialistas no problema.
até Davi chegar e dizer: quem que é esse homem aí? Isso é um incircunciso, ele está afrontando o exército de Deus vivo. Davi está nos ensinando: enquanto vocês são especialistas em gigantes, eu sou especialista em Deus. Ele pode ser grande, mas o meu Deus é vivo. Ele pode ser grande, mas ele não tem aliança com Deus. Então, nessa introdução aqui, talvez a sua luta seja contra um câncer, contra uma enfermidade, contra uma porta fechada, contra uma crise familiar, mas não se esqueça que Deus antes de falar do problema, fale do seu Deus. Mas pastor, quem que Deus é? Ele vai dizer 3 coisas, eu encerro. Primeiro, nunca se esqueça que Deus é o seu refúgio. Ai, como é bom saber disso, né, irmãos? O que é refúgio? A expressão aqui no hebraico, imagina que você está andando no meio da rua e de repente vem um temporal, a chuva te pega de repente, e aí você olha para a calçada, tem uma marquise, e você entra debaixo da marquise para se esconder da chuva. Essa marquise se tornou o seu refúgio. Sabe o que ele está dizendo? Quando as lutas vierem de repente, quando um problema te pegar sem você menos esperar, não se desespera. Deus é refúgio, você pode se refugiar nele, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Deus é refúgio. Sabe qual foi o erro de Judas? Não foi trair Jesus, que trair Jesus nós traímos. O erro de Judas foi quando ele viu a besteira que fez, ao invés de ir até Jesus, ele foi nos escribas, nos sacerdotes que acabaram com ele. Judas se esqueceu que Jesus é refúgio, que por pior que tenha sido o seu erro, o seu pecado, ele está sempre ali para te socorrer. Estou pregando para alguém agora que você foi pego de repente, um problema veio, uma notícia inesperada, você está apavorado, e eu quero te lembrar que Deus é refúgio, ele vai te ajudar nesse momento. Mas Deus não é apenas refúgio? Não. Você acha que Deus é só refúgio? Deus é fortaleza. Essa palavra aqui tem 2 significados. A palavra fortaleza significa um lugar alto, uma ponta de uma torre, um lugar onde você mora. Ou seja, o refúgio, você não mora no refúgio. O refúgio você está ali temporariamente, quando a chuva passar você vai embora. Mas fortaleza é onde você mora, num lugar alto. Tem pessoas que pensam que Deus é só refúgio. Não, irmãos. Deus não é só refúgio, Deus quer ser também a sua fortaleza. Ele quer que você more nele. Ele quer que a sua vida seja a habitação dele. A gente não tem que lembrar de Deus só na hora do aperto, não. Ele é refúgio, eu sei, mas ele também é fortaleza. Fortaleza é lugar alto. Por que lugar alto? Num lugar onde o inimigo não vai te alcançar. Então que você hoje, por pior que seja a batalha, Deus é fortaleza, que você more nele, que você se esconda nele. Mas o segundo significado de fortaleza significa que ele é a minha força. Por quê, pastor? Porque vamos ser sinceros aqui, gente, vamos abrir o coração. Tem lutas que nos enfraquecem, né? Tem lutas que você fala assim: eu não tenho mais força, eu não aguento. Aí o salmista está nos lembrando que ele é fortaleza, ele é a nossa força. Você não consegue, mas ele consegue. Você não tem mais força, mas ele vai colocar a força dele em você. Ele é a nossa fortaleza. A nossa força não vem de nós, a força vem dele. E eu encerro dizendo: ele é refúgio, ele é fortaleza e ele é socorro bem presente. Aleluia. Nas tribulações. A palavra tribulação no hebraico é aquilo que nos aperta, é aquilo que nos sufoca. E quando algo nos sufoca, ele não é socorro atrasado, ele não é socorro que vai chegar daqui a um mês, ele é socorro bem presente, irmãos, bem presente. Imagine alguém que está morrendo afogado, desesperado, procurando uma boia. O socorro bem presente é quando o salva-vidas chega e arranca a pessoa da água e ela volta a respirar. E é isso que Deus é para nós. Ele é socorro bem presente. Talvez você pediu socorro para o homem, se pediu socorro para tantas pessoas e até agora nada. Mas eu quero ser profeta aqui para você para terminar. Deus vai aparecer no meio da sua crise. Deus vai te socorrer quando todos te abandonarem.
Eu lembro quando Jesus estava no Getsêmani, escuta aqui, e a gente ora. Jesus chega para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz: ora por mim, ora comigo, a minha alma está triste, eu estou angustiado. E a Bíblia vai dizer que aqueles 3 homens dormiram. Na hora que Jesus mais precisou, aqueles homens não puderam socorrer Jesus. Mas a Bíblia diz que em Lucas, capítulo 4, que logo após aqueles homens terem dormido, a Bíblia diz que os anjos do Senhor foram ali para consolar Jesus, para nos ensinar que se faltar recurso na terra, Deus levanta recurso do céu. Se os homens falharem com você, se os homens não puderem cumprir, Deus envia anjo, Deus faz o que tiver de fazer, mas na hora do seu jardim, na hora do Getsêmani, se os homens falharem, Deus coloca os anjos, Ele mesmo vem, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Está enfrentando batalha? A tua Jerusalém está sendo atacada? Você está vivendo um momento que parece que o mundo está caindo sobre você? Você está vivendo dias intermináveis de sofrimento? Eu venho te lembrar que Deus é. O salmista não diz que Deus era ou Deus será. Deus é no presente. Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro bem presente. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Então vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra, essa mensagem. Às vezes, como salmista, a gente vê a nossa Jerusalém sendo atacada, parece que o mundo está caindo sobre nós, vivemos cenários de guerra e tudo parece perdido. Mas nessas horas eu preciso lembrar que Deus é. Deus não será, Deus não foi, Deus é no presente. Ele é refúgio, Ele é socorro e Ele é minha fortaleza. Essa pessoa que ouviu essa palavra talvez está enfrentando tantas batalhas que eles possam confiar em Ti. Aquele que está afastado da igreja, que venha se reconciliar, que ele possa voltar hoje, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Pai, eu apresento cada vida que ouviu essa palavra e declaro toda a sorte de bênçãos espirituais sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Assim a gente encerra a TV Ágape. Muito obrigado. Hoje foi um programa especial. Quero agradecer a todos que participaram com a gente. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. Permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Um abraço, Pai do Senhor, fica com Deus.